Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 9 de Daniel. O título dessa mensagem é Como Deus Mede o Tempo, as 70 semanas de Daniel. Nós já tínhamos começado falando algo sobre escatologia, mas agora estamos indo em textos fundacionais, textos que são essenciais para o entendimento desse tema, sobre a escatologia. E hoje nós vamos ler Daniel 9 e estudar um pouco sobre ele. Na verdade, assim, esse texto, tem muita informação, é um texto que cobre mais ou menos mais de 3.000 anos de história para trás e ainda cobre o futuro. Então, é uma linha do tempo imensa. Por isso que o autor desse texto, o pastor Skip, dessa mensagem, pastor Skip Heitzig. Eu estou aqui fazendo só usando esse mesmo texto, essa mesma mensagem. Eu achei muito impactante, por isso eu estou trazendo aqui. E nesse texto, ele até, nessa mensagem, ele até usa a ilustração de que você estudar Daniel 9 é como se você fosse beber água, mas de uma mangueira de incêndio, de um bombeiro. Imagine aí, quando ele vai apagar um incêndio, é muita água que sai. Então, aqui é muita informação. Então, pedir que vocês tenham um pouco de paciência, que, assim, são informações muito importantes, relevantes da Bíblia, da história, estamos falando, como disse, do passado e do futuro. Então, é muito importante. Por isso, irmãos, vamos começar lendo capítulo 9 de Daniel, Daniel 9, para começar a estudar. Então, vamos aqui. No primeiro ano de Dario, filho... só um detalhe, eu vou ler aqui numa versão, que é a King James. Essa versão, ela no meio do texto, ela coloca expressões do original em hebraico. Então, não estranhe quando de vez em quando aparecer alguma palavra que não é comum no português, mas é porque é o hebraico que o texto aqui destaca, só para enriquecer. Então, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, em hebraico, Xerxes, Ahasverosh, que é Assuero em hebraico, e Xerxes em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, e a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo, mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em pano de saco e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo, e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados, pertence toda a vergonha, porque temos errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvidos, ó nosso Yahvé Elohim, Deus eterno e soberano, tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, a lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá, a lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele.
Cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na Torá, lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio e ainda assim não temos buscado o favor de Yahvé, o nosso Deus, afastando-se de nossas malignidades e obedecendo a tua Ernet, tua verdade. Por isso, Yahvé preparou este castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós. É justo em tudo que pensa e realiza, e nós, de fato, não temos obedecido a sua call, sua voz. Ó Adonai Elohim, nosso Deus Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito com braço forte, e mediante os teus atos magníficos fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê. Em verdade, sim, pecamos. Temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, Adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados, as nossas iniquidades, todos nós. Desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém, do teu povo, este grande motivo de zombaria para todos que nos rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu Mikedash, o teu templo destruído e abandonado por Mahan, amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome, porque não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, em favor do Monte Santo de Elohim. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino da tarde. Então, ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la pessoalmente a ti, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isto. Desde quando partiu o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Marquia, ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shavuot, semanas, e 62 semanas. Então, a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e os santos dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, e
e o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Amém, irmãos? Vamos orar para que Deus possa nos ajudar a entender esse texto. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse tempo que estamos aqui para entender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que possamos receber as informações que o Senhor deixou reveladas na Tua palavra. Nos guarda de todo mal e abençoa, possamos ser sábios neste mundo. Em nome do Filho amado Jesus, amém. Então, irmãos, como eu vinha dizendo, hoje nós estamos estudando esse texto em Daniel, capítulo 9. Deixa eu ver aqui, cadê para passar? A ideia aqui, irmãos, nós vamos dizer como Deus mede o tempo. Existe aquela expressão que Israel é o relógio de Deus, e até então a gente já tinha vindo estudando um pouco sobre escatologia. Nós vamos ver hoje um pouco sobre o que Deus deixou revelado sobre o tempo. Sobre nós, especificamente, nós somos criaturas presas no tempo, nós estamos limitados pelo tempo. Nós temos um início, um meio e um fim, pelo menos na nossa vida aqui terrena. Nós ainda teremos a eternidade, pode ser com Cristo ou no inferno, mas a gente tem um início. E assim, a Bíblia mostra a importância do tempo na vida humana. Nós somos presos no tempo e nós utilizamos o tempo como uma ferramenta para medir a nossa existência, manter horários e regular atividades. Existe uma ilustração aqui, é de um velho norueguês, que durante toda a vida ele manteve várias anotações muito meticulosas, muito detalhadas sobre tudo que ele fez na vida dele. Quando ele fez 80 anos, aí ele foi lá, olhou as anotações dele e somou quanto tempo ele tinha gasto com várias atividades. Então ele diz aqui, passou 5 anos esperando por alguém, esperando por pessoas, somando todos os intervalos de tempo. Passou 6 meses amarrando gravatas, 3 meses repreendendo crianças e 8 dias mandando cachorros ficarem quietos. Ou seja, o tempo, né? A gente acaba gastando muito tempo com coisas na nossa vida que às vezes nem tem tanta importância. E ao longo do tempo, da história, foram usados vários mecanismos para marcar o tempo. Isso olhando do ponto de vista humano. Antigamente usava-se o relógio de sol, que era mediante o comprimento e direção da sombra, né? Conforme o sol ia girando, ia-se sabendo que horas eram do dia. As ampulhetas, que são esses relógios que tinham um punhado de areia em cima e levaria 1 hora para toda a areia que estava em cima e até embaixo. E também no Egito, Mesopotâmia, China e Índia, existiam também uns relógios de água que eles, conforme a água fluía de um ponto para outro, dali se media o tempo. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia de um milagre que Deus fez para mostrar, para com o rei Ezequias, de que Deus, o que ele tinha prometido, ele iria cumprir. Então, Deus faz com que o tempo voltasse e a marca d'água que deveria avançar, Deus fez ela retroceder, mostrando que era um milagre mesmo, como Deus estava agindo. E Deus ele não está limitado no tempo. A Bíblia diz que Deus é eterno, que ele não teve início. Então, todo o tempo, Deus olha para toda a linha do tempo da história da humanidade como a gente olha para um papel. A gente consegue ver o início, o meio e fim, consegue ver qualquer ponto daquele papel. Assim é Deus na história. Mas para se comunicar conosco, para revelar a sua palavra, Deus, ele usa a sua palavra. E ele usa muito o povo de Israel. Então, nós, nesse trecho que nós lemos, de Daniel 9, ele é conhecido como uma seção monumental das Escrituras. É um capítulo muito importante, porque, como eu falei, aqui nós temos mais de 3.000 anos de história para trás, desde o povo saindo do Egito, entrando na Terra Prometida, passando por todos os profetas, todo o Velho Testamento, passando por Jesus, o seu ministério, a sua crucificação, passando pelos últimos 2.000 anos de história desde a crucificação de Jesus, e ainda tem coisa para frente que ainda não aconteceu. São profecias. Por isso que ele é um capítulo muito importante sobre tempo, sobre sincronização, e ele nos dá uma ideia sobre o relógio do tempo de Deus. Inclusive, também, é a primeira vez na Bíblia que a palavra Messias aparece. Lá, quando fala no Daniel 25, do Messias, o príncipe, está se referindo aqui a Jesus, é a primeira vez que Messias aparece. Então, ele destaca todo um período de tempo
que Deus demarcou na história para cumprir o seu propósito. Também é chamado da espinha dorsal da profecia bíblica. É o esqueleto, a estrutura básica da profecia bíblica desde o passado, mostrando como é verdadeiro, porque se cumpriu, e mostrando o futuro, que nós temos plena confiança que vai se cumprir. Esse capítulo, ele tem, como nós vimos, vários trechos. Começa lá com Daniel na Babilônia, ele orando, lendo Jeremias. Depois ele faz a partir do entendimento que Jeremias ele percebe que uma coisa muito importante está para acontecer, que é o fim do cativeiro babilônico. Então ele faz essa oração típica de Daniel, né, que ele era um homem conhecido por muita oração, chegou a ser preso e ir para a cova dos leões por orar tanto. Você vê que é uma oração muito rica, tem muita informação. Inclusive ele se coloca como parte do pecado. A Bíblia não nos mostra em que exatamente Daniel pecou, mas se nós dá a humildade dele de não falar apenas do povo, dos líderes, dos governantes, dos sacerdotes. Ele também fala dele e do seu povo como pecador. Mas o mais que chama a atenção aqui são os últimos 4 versículos, do 24 a 27, porque neles que apresentam as famosas 70 semanas de Daniel, que são, aqui a gente está falando de um período de 490 anos, está falando de coisas que já aconteceram e que podem ser verificadas na história. A gente vai ver alguns exemplos e coisas que vão acontecer. Como eu disse, a gente, por isso, pode confiar que vai acontecer. Esse capítulo, como eu falei, é muita informação. A gente vai tentar hoje cobrir uma primeira parte, que seriam as primeiras 69 semanas, que já se cumpriram, e numa próxima oportunidade, a gente avança para a última semana, a 70ª semana, que ainda vai se cumprir, a gente vai ver em outro estudo. Aqui é muita informação, a gente está tentando aqui descompactar, como eu falei, mais de 3.000 anos de história, mas vamos tentar ser um pouco objetivo, ao mesmo tempo cobrindo fatos que são importantes, que são interessantes, né? Pelo menos na minha opinião, acho muito fascinante essa mensagem. Espero que os irmãos também possam apreciar. Primeira característica, então, que nós podemos ver nesse texto. O relógio de Deus, historicamente, como eu falei, o que aconteceu no passado. O cenário. Aqui nós estamos na Babilônia, conforme está dito lá no versículo 1 e 2. Daniel está escrevendo na Babilônia. Ele estava lá após o período do exílio, ou do cativeiro babilônico, quando Israel já havia passado por 3 deportações. A primeira em 605, depois 597, 586. Em cada uma dessas deportações, que é quando o rei Nabucodonosor, ou o governante da Babilônia, vai lá em Israel, pega o povo e leva cativo, preso para a Babilônia. Em cada uma delas, algum profeta importante foi levado. Por exemplo, Ezequiel foi na segunda deportação. Daniel, ele também foi levado numa dessas. Então, na terceira e última, foi quando o templo em Jerusalém foi destruído, queimado pelo fogo, e a cidade ficou em ruínas. Vocês notam que na oração que nós vemos de Daniel, ele cita isso, sobre que o templo foi destruído, que as pessoas pecaram muito e por isso Deus trouxe o seu castigo. Então ele está lamentando tudo isso que aconteceu. Quando a nação judaica foi destruída, a cidade foi aniquilada, queimada, muitos morreram. Ali foi uma carnificina, um mar de mortos, e outros que foram levados presos, cativos, para andar por centenas de quilômetros de Israel até a Babilônia. Então, nesse cativeiro babilônico, existem pessoas que a gente conhece, que estão na Bíblia. Ezequiel, como eu disse, foi na segunda deportação. Também Daniel, também os amigos dele, de Daniel, que foram juntos na mesma época. Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses são os nomes babilônicos e não os hebraicos, que aí de onde veio, na verdade, foi Misael, Ananias e Azarias. Inclusive, minha mãe botou meu nome por causa dessa história. Ela estava grávida de mim nessa época. E aí ela sempre conta que eu ouvia muito ela quando criança essa história, e ela contava: eu estava grávida de você quando eu ensinava essa história na EBD. Então, sempre foi uma história muito interessante para mim. Foi nessa época, então, aí vem desde o início do livro de Daniel. Daniel 1, 2, e vai avançando. É quando Daniel vai ser alçado ao poder, ele vai virar um governante.
primeiro-ministro da Babilônia, abaixo apenas do rei. E ali é um garoto judeu que está em uma nação pagã, sob o rei Nabucodonosor, e Daniel foi colocado como o segundo em comando. Depois a Babilônia cai, é conquistada pelos medos e persas, que vem o Império Persa, e quem vai ser o novo governante vai ser Dario. Ele é um medo, que é da Média, é uma região ali que se uniu com a Pérsia, por isso que se chama Império Medo-Persa. Isso lá, nessa data aqui do versículo 1 e 2, foi mais ou menos, pelos registros históricos que pode se ver, foi mais ou menos 538 a.C. Então, aqui, na linha do tempo, primeiro, houve a deportação para a Babilônia, quando Daniel, ainda jovem, foi levado para lá, mais ou menos 605 a.C. Daí vão se passar 70 anos de cativeiro. Em 539, ocorre a queda da Babilônia para o Império Medo-Persa. Então, quando Daniel está escrevendo Daniel 9, ele tinha ali aproximadamente uns 85 anos já tinha vivido toda a sua vida na Babilônia. E ele está no primeiro ano de Dario. É por causa desses fatos que a Bíblia diz, é interessante, a Bíblia não, para não se prender a calendários humanos, que às vezes mudam, nessa época aqui era um calendário, e depois os papas vêm, mudam o calendário, botam outra coisa, isso ajuda a confundir as pessoas. É interessante como Deus já previu essa bagunça que ia acontecer por causa de diferentes calendários, ele vai em cima de um fato. O primeiro ano de Dario. Aí, se é o primeiro ano de Dario, aí você vai nos registros históricos, para bater com o nosso calendário, chega 538 a.C. Depois, em mais ou menos aproximadamente 538, é que, quando acredita-se que Daniel morreu na Babilônia. Então, com o contexto histórico, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, que foi logo após a queda da Babilônia para o Império Medo-Persa. Daniel já tinha passado a vida inteira dele lá, sobreviveu a todos os 70 anos de cativeiro. Quando escreveu o último capítulo, já tinha mais de 85 anos. E aí Daniel está lendo Jeremias. Ele está lá num templo, tranquilo, lendo a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulos 25 a 29, e aí ele percebe que, lá em Jeremias 29, 10, está escrito: depois de completados 70 anos na Babilônia, eu os visitarei, cumprirei a minha palavra de bondade para com vocês e os farei retornar a este lugar. Que lugar é esse? Jerusalém. Então ele vê, poxa, os 70 anos está perto de acabar. Nessa época aqui, faltava mais ou menos uns 3 anos. É como se fosse o ano 67 do cativeiro. Então, ele percebe que o cativeiro está prestes a acabar. Aí ele diz, ele lê lá também, Jeremias 29, que Deus dizendo: porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Aqui um comentário é que às vezes esse texto ele é tirado fora do contexto, que, veja, esse texto aqui não é uma promessa genérica de sucesso pessoal, que você vai ter planos de paz e tudo isso aqui, uma vida maravilhosa. Isso aqui é muito usado pela teologia da prosperidade para dizer que, ó, Deus, nessa vida aqui, Ele quer que você seja rico, que você tenha paz, que você tudo vá bem, que você não tenha nenhum problema na vida. Não é essa a ideia desse texto. Ele está falando para que o povo de Israel, que está lá no cativeiro, preso, há aproximadamente 70 anos, Deus está dizendo, eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém, eu tenho um plano de paz para vocês, não de mal, para lhes dar um futuro, uma esperança. Não é o fim de Israel, não é o fim de tudo que aconteceu desde Abraão, as promessas que eu fiz para Abraão, não é o fim. Eu tenho planos para vocês, Israel. Então, eu não vou te deixar na Babilônia, eu tenho um futuro e uma esperança para você em Jerusalém. Então, eles estavam lá na Babilônia, ou seja, antes tinham sido tirados de Jerusalém para a Babilônia por causa dos pecados. Mas Deus está dizendo, mas vocês vão voltar para Jerusalém. Então, essa passagem aqui nos mostra o cumprimento literal das profecias. Daniel, ele acreditava no cumprimento literal, ou seja, da forma como o texto está escrito, ele acreditava que iria acontecer. Isso nos mostra uma coisa que, às vezes, as pessoas fazem muito com os textos da Bíblia, é que dizer que
dias não são dias, anos não são anos, que uma palavra não é o que essa palavra normalmente quer dizer. Às vezes as pessoas, muitos pastores fazem isso, de querer espiritualizar ou tornar algo assim, algo mais complexo. Existe um significado por trás. Então, anos não quer dizer anos, não é 365 dias, ou um dia da criação não é um dia de 24 horas, pode ser milhões de anos, aí para tentar encaixar a evolução. Isso é algo terrível que se faz com a palavra de Deus, que é subverter e mudar completamente o sentido das palavras. Daniel acreditava que era literalmente 70 anos, não era simbólico, não era uma espiritualização. Então, se a data era 538 a.C., eles estavam no ano 67 dos 70, faltava 3. Daniel ficou muito animado ao perceber: estamos quase prontos para voltar para casa. Ele estava testemunhando, vendo acontecer o cumprimento de uma profecia. E aí o que Daniel faz? Aquilo que ele é melhor em fazer, orar. Ele faz uma longa oração, que a gente leu aqui, uma oração muito linda, muito bonita, do versículo 4 ao 19. Então, quando ele descobre que o tempo do cativeiro babilônico estava acabando, então Daniel orou. Foi uma oração de confissão, de penitência, pedindo para trazer o povo de volta, para Deus perdoar os pecados. Isso aqui também serve para nós como uma refutação de que estudar as profecias, estudar a Bíblia, pode deixar a gente desmotivado, preguiçoso, acomodado, ou de algum modo acovardado, não querendo enfrentar o anticristo, como o pessoal pós-tribulacionista. Você está com medo do anticristo? Você não quer passar por tribulações? Eu digo, quero não. Mas não é por causa disso, é porque Deus prometeu que a gente não vai estar na grande tribulação. Então isso motivou Daniel a se ajoelhar e a orar, a entrar em contato com Deus. Outra característica da profecia é que ela nos ajuda a nos santificarmos, a nós olharmos o que foi que eu fiz de errado, o que foi que a palavra de Deus diz de uma forma e eu estou agindo diferente, porque eu tenho que me preparar para a volta de Cristo. Veja que, como eu disse, a Bíblia não fala de nenhum pecado de Daniel. Nada de errado que ele fez. Olha que a Bíblia não é de esconder pecado. O homem segundo o coração de Deus, como Davi, Deus mostrou na lata os pecados dele. Bem assim, olha, ele fez isso. Apesar de Daniel, a Bíblia não registrar qual foi o pecado dele, mas nessa oração ele se coloca como pecador. E é isso que a gente deve fazer também. Então, Daniel, ao entrar em contato com Deus, ele viu que estava se cumprindo a profecia diante dos seus olhos. Mas aí, vamos entender. Por que 70 anos? Por que Deus colocou 70 anos de cativeiro? Daniel estava lendo sobre 70 anos e percebeu que o tempo estava acabando. O que acontece é, vocês viram quando a gente leu o texto da oração de Daniel, ele fala que nós desobedecemos a tua palavra, transgredimos as tuas leis. E aí, pensa nos 10 mandamentos, pensa no livro de Levítico, de Deuteronômio. Todos os mandamentos que Deus tinha deixado, Israel quebrou todos, tudo. Vamos pensar nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Eles adoraram os deuses pagãos, Baal, Astarote, Moloque, todos os deuses que tinham lá para se adorar, eles acabaram se adorando a eles, fazendo as estátuas. Acabaram não guardando os sábados, acabaram matando, acabaram adulterando, acabaram cobiçando, dando falso testemunho. Tudo que tem lá nos 10 mandamentos, e em Levítico, em Deuteronômio, em Número, tudo eles quebraram. Mas Deus escolheu um específico, que foi o mandamento agrícola do ano sabático, para medir o tempo que eles iriam levar no cativeiro. A consequência do pecado deles vai ser medida da seguinte forma. Um dos vários mandamentos que eles quebraram era o mandamento de que eles deveriam seguir um ciclo agrícola. Ao plantar a terra, eles deveriam plantar durante 6 anos e depois dar um descanso de 1 ano para a terra. É 1 ano que você não vai plantar nada, essa terra tem que descansar. E é aquela coisa, imagine você é um agricultor, está aqui plantando, passou 7 anos e tudo, e de repente vai ter que 1 ano parar tudo. Não pode plantar nada, não pode fazer nada nessa terra. Era o mandamento que Deus tinha dado. Eles acabaram desobedecendo. É aquela coisa, eu não quero parar de plantar. Aquilo é o meu sustento, aquilo ali é como eu ganho dinheiro. Então, esse mandamento, eles passaram um ciclo de 490 anos de desobediência. A cada 6 anos deveria parar de plantar 1 ano.
Isso durou 490 anos. Isso gerou um débito de 70 anos. São 70 anos que a terra deveria ter descansado e não descansou, e eles estavam lá na terra plantando. Aí que Deus diz, eu vou tirar vocês daí, vocês vão ser levados para outro lugar, e aí sim a terra vai ter o descanso dela. Você acha que não, mas isso não faz tanto sentido, parece tão duro, severo, mas lembra, aqui não foi apenas o pecado de plantar no ano que não deveria plantar. Eles quebraram toda a lei de Moisés. Tudo que Deus disse para não fazer, eles faziam. Essa questão aqui do plantio, ela é muito clara, que Deus disse que foi isso como ele usou para determinar quanto tempo de ser de cativeiro. Mas a causa foi porque eles obedeceram todos os mandamentos. Tudo que Deus tinha dito, eles pecaram e transgrediram. Então, a ideia é que, nessa balança, consequência divina, 70 anos devidos, porque a terra não descansou, então Deus vai colocar 70 anos de cativeiro, vão ficar presos na Babilônia, sofrendo, para que a terra esteja lá desocupada e descansando. Isso está lá em 2 Crônicas 36, 20 a 21. Os que escaparam da espada foram levados cativos para a Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por Jeremias, até que a terra tivesse desfrutado dos seus sábados, do seu 7º ano, que eles estavam plantando, desobedecendo a ordem de Deus. Enquanto esteve desolada, ou seja, que não tinha mais ninguém lá cuidando da terra, ninguém plantando, a terra guardou o seu sábado até completar os 70 anos. Então, qual é a conclusão de Daniel? Deus contabilizou todos os ciclos desobedecidos, os 70 anos estavam prestes a se passar, o castigo estava prestes a acabar, então está chegando a hora da gente voltar para Jerusalém. E aí, nessa longa oração que ele estava fazendo, ele é interrompido. De repente aparece Gabriel. Ele é interrompido no meio da oração, ele não consegue nem terminar. No 20 a 23, ele diz, eu falava ainda quando de repente chegou um anjo. Aí imagine aí, como não seria maravilhoso você estar fazendo uma oração e antes de você dizer em nome de Jesus, a oração já ser atendida, já está ali um anjo atendendo. Como isso deve ter sido maravilhoso para Daniel. Não que a gente vai ficar esperando o anjo aparecer, amém, irmãos? A gente vai ter fé. No versículo 20, ele dizia, enquanto eu ainda falava, orava e confessava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão do início, referência ao capítulo 8, chegou voando rapidamente por volta da hora da oferta da tarde, sacrifício da tarde. Vamos entender, quem é Gabriel? Lá, Daniel chamou ele de homem, mas ele não era um homem, era um anjo, embora ele tenha sido chamado de homem. Só o fato de ele aparecer voando já mostra que não era um homem. Ele era um arcanjo. Vamos ver quais são os 3 arcanjos que existem na Bíblia, que a Bíblia fala. Miguel, e aí eu também botei o nome do Miguel por causa dessa história, principalmente de Daniel 12, 1. Ele é o guerreiro de Deus, que lidera guerras militares celestiais. É quando Deus... Deus nem faz nada, assim, guerreia, luta com Satanás. Ele sempre manda Miguel. Vai lá, Miguel, resolve e acaba a história. Lúcifer, que antes ele era um anjo de luz, ministro de louvor de Deus, mas por conta do orgulho do seu pecado caiu e se tornou então Satanás, que é o acusador, que a Bíblia diz que está lá no céu nos acusando de dia e de noite. Olha, os seus crentes, esses crentes estão tudo pecando, estão tudo fazendo coisa errada, merece tudo ir para o inferno, tem que ir lá tudo para eu cuidar deles no inferno. É o que o Satanás passa o dia fazendo no céu. E a Bíblia diz que isso vai ter um fim, que nós temos advogado junto ao Pai, que é Cristo. Então, Gabriel é um anjo mensageiro. Interessante, na Bíblia, ele sempre aparece para trazer uma mensagem, uma informação a ser anunciada, que era até então desconhecida, e sempre é relacionada com o Messias, com a vinda de Jesus. Ele vai ser esse mesmo Gabriel que vai aparecer a Zacarias, para anunciar o nascimento de João Batista, e também vai aparecer para Maria, para anunciar que ela vai dar à luz o Messias. E aí, por que a hora do sacrifício da tarde? Porque ele apareceu exatamente às 3 horas da tarde. Lembra, eles estão na Babilônia. Não tinha mais sacrifício noturno, não tinha mais o sacrifício ao longo do dia. O templo já estava destruído há 67 anos. Não havia um altar, não havia um templo, não havia sacrifícios. E lembra,
qual era o significado do sacrifício do cordeiro que era feito ali? Aquilo ali era uma imagem que estava apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele cordeiro, ele estava apontando para Jesus. Quando aqueles animais eram sacrificados, estavam recebendo a culpa e todo o pecado da pessoa que tinha oferecido aquilo, era uma ilustração de algo que iria acontecer no futuro, que era Jesus sendo crucificado pelos nossos pecados. Isso, mais tarde, o Cordeiro de Deus, Jesus, seria crucificado ao meio-dia e iria morrer às 15 horas, na hora do sacrifício da tarde. Então, aqui a gente está séculos antes vendo o que iria acontecer, que seria a morte de Cristo. A morte de Jesus às 15 horas não foi coincidência, ocorreu no exato momento em que os cordeiros eram sacrificados na Páscoa. Quando Deus mandou fazer o sacrifício dos cordeiros, também era à tarde, era às 15 horas, representando a substituição do antigo pacto pelo novo. Voltando a Daniel e o anjo, Gabriel, nós temos, qual foi a missão que Deus deu a Gabriel? Era dar entendimento, dar sabedoria. Gabriel fala para Daniel, Daniel, eu vim para te dar entendimento. Considere a questão e entenda a visão. Saibam, portanto, e entendam. Isso no versículo 22, 23 e 25. Então, Gabriel quer que Daniel compreenda. Não, ele não quer que fique algo obscuro sem que ele entenda. A profecia tem como objetivo dar uma visão aprofundada. Por isso que leva tempo, por isso que às vezes é complexo, é difícil. Por isso eu falei, eu peço que vocês aguentem um pouco mais, que é muita informação, mas é muito precioso. Para abrir as coisas e torná-las claras. E todo o texto, apesar de ser muito difícil de entender, ele não é incompreensível, ele é complexo. Ele exige esforço, exige um sacrifício desse tempo que a gente está levando aqui para entender. Existe um esforço intelectual e uma atenção, mas é algo que pode ser compreendido. Então, o primeiro aspecto do que está acontecendo ali, as 70 semanas, elas dizem respeito ao povo judeu. É o povo judeu e Jerusalém. Daniel 9, ele deixa muito claro que é o teu povo, o povo judeu, a tua cidade santa é Jerusalém. Então, a profecia de Daniel 9 está diretamente relacionada aos judeus, porque é o foco da grande tribulação. O objetivo que vai vir a grande tribulação são os judeus. E isso mostra um contraste com algumas profecias anteriores, como Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2 é a visão que o mundo tem sobre os impérios que estão na Terra. Foi em Daniel 2 que Nabucodonosor teve a visão da estátua. A cabeça de ouro, que é a Babilônia, os peitos de prata, que é a Medopérsia, o ventre, a barriga, que é a Grécia, as pernas de ferro, que representa Roma, e os pés de barro e ferro, que representam o último império que vai reinar sobre a Terra antes da volta de Jesus, que é o império do Anticristo. Isso daqui é como o mundo se vê. O mundo se vê, como aqui no caso, como metais preciosos, como ouro, como prata, ou seja, exaltando a glória, o poder e tudo que o mundo faz. É como o mundo se vê. É sempre com orgulho. Aí já em Daniel 7, é como Deus vê. Em vez de olhar os impérios e ver as grandes obras, as grandes realizações, construções, conquistas que o mundo fez, o que Deus vê são bestas feras, animais terríveis, destruidores, que é ilustrado como um leão com asas. Já pensou um leão voando e mordendo todo mundo? A Medopérsia, que é um urso, a Grécia, que é um leopardo com asas também, que tem 4 cabeças, e Roma, que é uma fera que inimaginável, nem existe, assim, não tem uma fera que a gente conheça que possa se igualar. Então, são animais selvagens, bestas feras, destruidores, assassinos. Deus vê os impérios humanos dessa forma. Ele não vê como algo glorioso, algo a ser exaltado. Então, tratava de reinos gentios, que previu esses 4 impérios mundiais, que a gente pode ver na história. O império da Babilônia, da Medopérsia, Grécia e Roma. Todos os 4 se concretizaram historicamente. E aí é interessante,
O livro de Daniel, ele tem trechos que são escritos em idiomas diferentes. Daniel 2 e 7 foram escritos em aramaico, que era a linguagem mundial comum daquela época. Era como se eles tivessem sido escritos em inglês, e pessoas no mundo inteiro falam inglês. Se Deus quisesse hoje revelar algo para pessoas do mundo inteiro terem como entender, seria o inglês. Mas na época era o aramaico, que foi a língua do mundo gentil, era a língua mais conhecida na época aqui de Daniel. Já Daniel 9, e aí foi por isso que eu li Daniel 9 nessa versão aqui, para dar destaque a essas palavras em hebraico. Daniel 9 foi escrito em hebraico, porque ali se volta a usar o hebraico porque o foco está no povo judeu. Então, mais uma vez, nós estamos falando de 70 semanas. Antes eram 70 semanas para devolver à terra o período que eles tinham roubado de Deus, como castigo, e agora são mais 70 semanas que também tem um outro propósito. Lembra, 70 semanas aqui, cada semana dessa é um período de 7 anos. A gente precisa entender isso aqui, como é que o povo judeu trabalha com números. Nós aqui trabalhamos com a base decimal. Tudo que a gente pensa é em unidade de 10. 10, 20, 30, os anos 70, os anos 90. Tudo a gente faz na base do 10. Para o judeu, eles fazem isso na base do 7. Tudo, o foco deles, até pela forma como Deus revelou no Pentateuco toda a sua revelação, é muito com base em 7. Então, por isso que eles, na cabeça deles, funcionam muito com base em 7. Para um judeu, 77 significaria 70 períodos de 7 anos. Na Bíblia, existem exemplos de semanas de dias, semanas de meses e semanas de anos. Então, o que Daniel estava lendo sobre os 70 anos de cativeiro, que dão os 490 anos de desobediência, agora nós vamos ver mais 490 anos para frente, isso pensando em Daniel. Estou aqui na época de Daniel. Ainda tem mais 490 anos para frente que estão determinados para o teu povo. E o que quer dizer determinado aqui? Determinado para o povo. Em hebraico, esse determinado está falando de um corte, de uma divisão, de uma emenda, algo que é separado com um propósito específico. De toda a história da humanidade, Deus selecionou e reservou um período específico de tempo, 70 semanas, para cumprir os seus propósitos. E aí, nisso aqui, a gente pode comparar com 3 visões de mundo. Para o ateu, não existe Deus, a história não leva a lugar nenhum, tudo que acontece é por acaso, eu não tenho um passado relevante e eu devo me preocupar muito para mudar a minha vida, e também não tenho um futuro, principalmente eterno, que eu devo também me preocupar. Para o ateu, ele não está nem aí para nada, porque não tem Deus mesmo na história, e a história vai para frente aleatoriamente, sem nenhum propósito, tudo na doida. Eu não preciso me preocupar com nada do futuro. Esse é o ateu, aquele que diz, não há Deus, por isso eu não tenho que me preocupar com nada, com o futuro. Só tento me preocupar com o futuro aqui na Terra. A visão humanista, ela diz que os problemas do mundo são causados pelo mundo, do mundo são causados pelo homem, e é o homem que vai resolver. Cabe ao homem resolver. Por isso que se fala tanto em preservar a natureza, preservar os rios, ou seja, a ideia do que o homem causa o problema e o homem soluciona o problema. Tudo gira em torno do homem. É a visão do ateu. Mas existe o deísta, que ele até admite, existe um Deus, mas esse Deus, ele é passivo, ele é distante, ele é indiferente, não está nem aí para nada. É como se fosse um relojoeiro que deu corda no universo, fez o universo existir, funcionar por leis próprias e recuou. Ele não está mais interessado no que o universo acontece. Aí eles dizem, é por isso que acontece catástrofes, pessoas morrem, o mal existe no mundo. É porque Deus não está interessado, ele está... a história está acontecendo e ele não está vendo. E ele é pego de surpresa. As coisas acontecem e Deus, aconteceu isso, vou fazer um plano agora. É como se Deus criou Adão, aí Adão pecou. Aí Deus, eita, eu tinha um plano, agora eu preciso de outro plano porque aconteceu essa... Adão pecou e eu não esperava isso. É um Deus que não é Deus. Se você olhar bem, não faz sentido um Deus ser assim.
E nós temos o Deus bíblico. A Bíblia fala que existe um Deus ativo, operante, que a história segue um rumo que Deus quer. Tudo que acontece é conforme ele planejou. Que a Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Então, tudo que acontece, Jesus também falou que nem um passarinho, nem uma folha cai sem que aquilo ali tenha a permissão de Deus. Então, existe um propósito definido, a história está rumando para um destino, para um objetivo, para um propósito, e vai chegar a algum lugar. Daniel diz, está decidido. E aí, no versículo 24 de Daniel 9, fica claro que o propósito dessas semanas tem 6 objetivos. Nós lemos que é fazer cessar a transgressão, ou seja, é o fim da rebelião e da quebra da lei divina. Também é expiar a iniquidade, o pagamento e cobertura pela culpa e maldade. Dar fim aos pecados, a remoção completa dos pecados. Ungir o santíssimo lugar, e a consagração do lugar mais sagrado do templo, que havia sido destruído, mas havia um objetivo, vai ser reconstruído esse templo e vai ser ungido novamente. Selar a visão e a profecia, que é o cumprimento e a conclusão de todas as profecias, e trazer a justiça eterna, o estabelecimento de um reino de retidão duradoura. Aqui é o milênio, que é o reinado de Cristo na Terra. Então, essas 70 semanas, elas têm por objetivo o cumprimento dessas 6 coisas, 6 objetivos, que vão ser cumpridos ao longo de 490 anos. Aí algumas pessoas vão dizer, isso aí uma boa parte já se cumpriu. Porque, lembra, a gente já estudou sobre os que acreditam no preterismo, que é dizer que tudo que a Bíblia diz, as profecias, principalmente em relação a Israel, já se cumpriu e não tem mais futuro. Israel foi substituído pela igreja, é o que eles dizem, é o que eles acreditam. Que a igreja é o Israel de Deus. E aí, a gente vê claramente que essas coisas aqui não se cumpriram ainda. Não é possível que alguém possa dizer que a transgressão, os pecados cessaram, que a profecia se cumpriu, foi já selada. Então, existe muita coisa aqui que não se cumpriu. Você poderia argumentar que expiar a iniquidade já se cumpriu em Cristo. Perfeito. Cristo já morreu na cruz, expiou a nossa iniquidade e cobriu os nossos pecados. Mas ainda não foi ungido o Santíssimo, que é o terceiro templo, que é onde vai se voltar a adorar a Deus no templo. E também não houve ainda, a justiça eterna ainda não chegou. Aí tem gente que diz, não, mas Cristo já está reinando. Eu não acredito, não é possível que alguém possa dizer que no mundo em pecado e de tudo de errado que acontece, você acredita que o reino de Deus já está em vigor, já está valendo. Isso é o cumprimento no milênio e na eternidade futura. O templo não foi ungido, não um templo de pé em Jerusalém. Nós só podemos argumentar que uma dessas coisas aconteceu. A reconciliação pela iniquidade foi feita na cruz. Que é a melhor notícia de sempre. Aí o pastor ele faz uma ilustração de um cartão de Natal que ele viu, que é sobre como Deus invadiu a história e resolveu o nosso maior problema, que era o pecado. Aí nesse cartão dizia assim, se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria mandado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, ele teria mandado um economista. Se fosse prazer, teria mandado um artista. Mas a nossa maior necessidade era perdão. Por isso Deus mandou um Salvador. Amém? Então, a outra característica aqui, o relógio de Deus messianicamente. Do 25 ao 27, ele vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém. Lembra? Até então ele estava orando porque Jerusalém tinha sido destruída. E agora ele vai orar, ele vai ser revelado a ele o futuro. Desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e muros serão reconstruídos, mesmo em tempos difíceis. Então, esse gráfico aqui dá uma ilustração geral do que é as 70 semanas de Daniel.
Eu até ia imprimir ele para deixar com vocês, mas depois eu mando para o pastor. Que aqui está toda a lógica de como funciona. Primeiro, os 483 anos, desde o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, que levou ali 483 anos, e depois 434 anos, que somado dá 483. Aí é quando vem o Messias, o príncipe, que, na verdade, esse slide era para estar lá no final. Deixa eu voltar mais para frente, porque ainda tem... Era para ser esse aqui, o primeiro, ficou na ordem errada. Deixa eu só voltar aqui. O ponto de partida, a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Ele começa falando de que vai haver uma ordem para reconstruir Jerusalém. Essa ordem ela foi dada pelo rei Artaxerxes Longímano. Foi o rei, que era o imperador lá da época, que ele deu autorização a Neemias para que a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída, ela pudesse ser reconstruída. Já tinha havido 3 decretos, 2 de Círio e 1 de Artaxerxes, que eles davam permissão para construir o templo, mas não dava permissão para eles se defenderem, para eles guerrearem contra algum invasor, algum atacante. Então, isso não era suficiente, não tornava a cidade segura. Então, Neemias, o livro de Neemias, ele vai contar justamente a história de como Neemias estava lá na Pérsia e vai ser enviado para Jerusalém para liderar a reconstrução do templo. Ele soube que os portões haviam sido queimados e Jerusalém estava em apuros. Então, ali, inclusive, nesse estudo que eu vi lá, ele marca a data exata, 14 de março de 445 a.C. Está descrevendo Neemias, do versículo 1 ao 8, e foi quando teve esse decreto que autorizou os judeus a voltarem e reconstruírem a cidade, muros e ruas, e não apenas o templo. Foi quando Neemias voltou para reconstruir e torná-la segura. E aí é o que Daniel, no capítulo 9, 25, ele diz: a rua e o muro serão construídos mesmo em tempos difíceis. Então, aqui a gente vê um cumprimento exato das profecias de Deus. Voltando aqui, é justamente essa primeira parte aqui, esse primeiro período. E aí fala que o Messias virá e ele vai ser cortado. O que quer dizer... nessa versão que eu li não falava cortado, mas em outras falam cortado. O que quer dizer cortado? Cortado, ali era a ideia de ser morto, de ser executado. Foi usado 3 vezes no Antigo Testamento para aplicar a pena capital, para exterminar ou perfurar a carne. O Messias virá, ele vai aparecer, então vai receber a pena de morte. Ele vai ser executado, mas não por causa dos seus pecados, de seu próprio pecado, porque Cristo não tinha pecado. Ele estava ali levando a culpa daquilo que ele não tinha feito, dos pecados que ele não tinha cometido. Isso, como diz lá, não para si mesmo, não por culpa dele. Isso está falando é uma referência a Isaías 53:5. Quando ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele foi cortado, morto, na hora do sacrifício da tarde, às 15 horas, como a gente tinha visto. E aí, voltando aqui, ele foi cortado depois das 69 semanas. Então, até aqui, o que a gente está estudando hoje é justamente até ali, na cruz, quando ele foi cortado, e logo em seguida, depois da morte de Cristo, começa a era da igreja, é um parêntese profético. Lembra que eu disse que como se o relógio tivesse sido pausado? Esse relógio aqui que marca essas 70 semanas, 69 delas se cumpriram. E agora a gente está aguardando a próxima fase que vai vir, serão a última semana de 7 anos, que é dividida em 2 partes, 3,5 para um lado e 3,5 para cá. É a tribulação. E a segunda metade é a grande tribulação. Deixa eu continuar aqui, então. Os grupos, os 3 períodos de tempo, nessa semana, 70 semanas de Daniel. Nós temos primeiro 7 semanas, que foi
o período em que a cidade de Jerusalém foi reconstruída, ruas e muralhas, é o período de Neemias, que você pode ver aí no texto, quando ele fala que tem primeiro 7 semanas, depois 62 semanas e depois 7 anos. Se soma tudo, dá 70. O que é cada grupo? Primeiro grupo, reconstrução de Jerusalém, ministério de Neemias. O período de tempo que levou para reconstruir Jerusalém foi exatamente 49 anos. Esse é o primeiro grupo de 7 semanas. Após esses 49 anos, foi quando terminou o ministério de Neemias, quando terminou o ministério de Malaquias, e lembra, qual o livro de Malaquias? É o último livro do Velho Testamento. Foi ali que encerrou a revelação até o Antigo Testamento. E aí vai se passar um período de 434 anos, que ali Deus não vai mandar nenhum profeta, não vai ter nenhum livro novo, não vai acontecer nada, assim, no sentido bíblico, assim, de algo que um novo livro foi escrito, uma nova, algo de maior relevância, mas apesar que nesse tempo é quando ocorre várias invasões de Jerusalém, é o período dos Macabeus, acontece muita coisa, só não é um período em que Deus está ali revelando nada novo na Bíblia. É um período interbíblico, entre o Velho e o Novo Testamento. São 434 anos, que é esse período de 62. E vai até a época do Messias, e quando você soma o período anterior de 49 com esse atual de 434, dá 483 anos. E lembra, todo o período das 70 semanas, a gente está falando de 490 anos. Já se passaram esses 483 até Cristo. E aí vai ficar faltando essa última semana de anos, que é a que a gente vai estudar em outro capítulo, que é a semana em que Daniel descreve como vai haver um pacto de 7 anos e que no meio desse período a aliança vai ser quebrada. Isso aqui era para ter visto mais no final, é porque o slide ficou no lugar errado. Mas, continuando aqui, no versículo 26 em diante, deixa eu abrir de novo aqui, Daniel. Ele vai dar uma informação bem interessante, importante. Ele fala do príncipe que virá. E aí ele está dando uma revelação de algo que depois, Jesus vai até chorar por causa disso. Daniel 9, e 26, é no capítulo 26 ainda. Ele fala do príncipe que virá. O povo do príncipe que virá vai destruir a cidade. Aí que povo é esse? São os mesmos que destruíram a cidade e o santuário. São os romanos, que vão destruir Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo. Aí é nesse ponto aqui, ó, que Jerusalém está sendo atacada pelos romanos, tudo é destruído, tudo ocorre uma grande mortandade. Eu já li uma vez que diz que mais ou menos 1 milhão de pessoas morreu nessa época, e outros milhões foram espalhados pelo mundo, é a diáspora judaica. Aí tem gente que diz que isso aqui é o Apocalipse. Que essa destruição de Jerusalém no ano 70, pronto, ali se cumpriu o livro de Apocalipse, morreu, acabou. Foi tudo resolvido ali. E aí, rapaz, mas tem tanta coisa no livro de Apocalipse, como é que... Tudo bem que foi uma catástrofe, assim, algo terrível, 1 milhão de pessoas morreu. Mas dizer que ali é o cumprimento do livro de Apocalipse, que tudo ali se encerrou, é o cumprimento da profecia, eu acho bem complicado. Então, quando ele fala o príncipe que virá, o povo do príncipe virá, são os romanos. Então, o que Deus está revelando aqui é que o Império Romano, que havia sido destruído, no final dos tempos, de alguma forma, ele será revivido. Isso aqui é outro tema que dá para a gente explorar um monte de coisa também. Tem um monte de informação interessante nisso aqui, mas senão a gente sai daqui 6 da noite, se a gente for atrás. Mas a ideia aqui é que Deus está revelando o futuro, que são os romanos que vão destruir. Aí, teve um homem chamado Sir Robert Anderson, que ele era o chefe da divisão de investigação criminal da Scotland Yard. Quando você vê esse gráfico aqui, aí você diz, quem foi que fez esse gráfico aqui? Esse estudo é com base no que esse homem aqui fez. E foi ele, você lembra, Scotland Yard é como se fosse a FBI, a perícia de hoje. São pessoas que têm um raciocínio lógico
de investigar assassinatos e coisas muito preciso. E aí ele ficou fascinado com essa leitura de Daniel 9, e ele fez um grande estudo, uma pesquisa histórica detalhada, que aí ele mostra exatamente que 483 anos, usando o calendário judaico, que é um calendário lunar, de acordo com a lua, e não de acordo com o sol, que é o que a gente usa aqui no Ocidente, que isso dá 173.880 dias, que era exatamente o calendário que era usado na época da Babilônia e dos judeus. É um ano que tem 360 dias, com todos os meses com 30 dias, 12 meses. Aí ele fez esse cálculo bem certinho, fez os ajustes dos anos bissextos e encontrou essa data. E aí, lembra que aqui o rei Artaxerxes, ele deu o decreto para reconstruir Jerusalém? Isso foi 14 de março do ano 445 a.C. É o ministério de Neemias. Aí você soma esses 173 mil anos, que dá exatamente 6 de abril de 32 depois de Cristo, que foi exatamente o dia em que Cristo foi crucificado. É aquela coisa. Alguém pode dizer, não, mas isso aí é especulação. Bem, eu acho que faz muito sentido. Esse homem fez uma pesquisa com muitos documentos históricos e casos, assim, faz sentido. Para mim faz sentido. Alguém pode dizer que está errado, mas eu creio que faz muita lógica isso daqui. E aí, estudando só um pouquinho o significado desse 10º dia de Nissan, ele foi um padrão que Deus estabeleceu lá em Êxodo 12, do 3 ao 9, que era quando os judeus deveriam escolher um cordeiro pascal para ser morto no 10º dia de Nissan. Eles deveriam separar esse cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que não fosse coxo, não tivesse nenhum problema. Era para fazer esse cordeiro sem defeito. Só continuar aqui. E esse cordeiro ia ser sacrificado. Era o dia que eles escolhiam o cordeiro da Páscoa, que vai ser sacrificado dias depois. Esse dia, 10º dia de Nissan, coincide com o dia da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, quando ele foi lá e pediu para arrumarem um jumento para ele entrar em Jerusalém, quando ele estava subindo o Monte das Oliveiras. Ele disse para os discípulos, tragam-me um jumento. Ele nunca tinha pedido isso antes. E essa foi a primeira e única vez que Jesus permitiu ser recebido pela nação como rei. E depois, agora só quando ele voltar, que ele vai ser recebido como rei. Enquanto ele descia o Monte das Oliveiras, em direção a Jerusalém, o povo gritava, Hosana ao Rei dos Reis. Então, existe um teólogo aqui que diz, né? Aqui é a expressão, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, ele estava reivindicando deliberadamente ser o rei dos judeus, cumprindo a profecia. Aqui é justamente o cumprimento de Daniel, que diz lá, do Messias, o rei, o príncipe, o governante que iria vir. E toda essa questão do ano 70 depois de Cristo, é importante a gente notar também que um momento antes de Jesus ser crucificado, lá em Lucas 19, 41 e 44, ao se aproximar de Jerusalém, essa mesma cidade que havia acabado de receber ele como rei, que estava lá gritando Hosana, Jesus, na verdade, ali ele ficou triste, até ele chorou. Por quê? Porque Jerusalém não sabia quando ele iria chegar. Apesar de todas as profecias que Deus tinha revelado a partir de Daniel, Jesus chorou lá porque eles não sabiam, não estavam nem esperando ele. E Jesus disse, se ao menos você soubesse, especialmente nesse dia, o que lhe traz a paz, mas isso está oculto aos seus olhos. Jesus veio, chegou, estava ali como Messias, e eles vão depois o crucificar. Seus inimigos construirão trincheiras ao redor de você, e não deixarem em vós pedra sobre pedra, porque você não sabia o dia, o horário da sua visitação. Que é justamente isso daqui, que Jesus estava prevendo. Essa cidade vai ser destruída, porque vocês não sabiam o dia que eu iria visitar. Apesar de tudo que foi revelado em Daniel 9, esse texto aqui. E aí Jesus chorou. Jesus está, então, a interpretação desse texto. Jesus está responsabilizando a nação porque eles deveriam saber. Nós demos a data para Daniel.
desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, iriam passar 483 anos. Se eles tivessem feito um exercício de leitura como Daniel fez, eles iriam saber, Deus revelou, está aqui, tem uma marca de tempo. Depois que isso passar, isso vai acontecer. Daniel sabia, vai ser o fim do cativeiro. Então ele já ficou alegre e feliz por isso. O povo de Israel deveria também saber que era a primeira vinda, lembra? Isso sobre a primeira vinda. Mais à frente, Jesus vai dizer que na segunda vinda a gente não tem como saber. Mas na primeira tinha. O povo de Israel tinha como saber. E aí Jesus diz: você não sabia o horário o dia da sua visitação, o dia que eu estaria aqui. E aí Jesus chorou por isso. Então, só mais uma informação aqui, irmãos. É interessante também sobre como tudo isso daqui vai também ter uma conexão com o Natal. Lembra que quando Jesus vai nascer, vieram aqueles reis magos, que todo mundo chama, né? Para procurar Jesus. Por que aqueles magos que estavam lá eram da Babilônia, eram nações pagãs? Por que eles foram atrás de um rei judeu lá em Jerusalém? Porque eles tinham aprendido isso com Daniel, que era o governante dos magos. Quando Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor, ele foi colocado como chefe dos magos. E ali ele vai explicar, ó, vai vir o Messias, daqui a 483 anos. Foi quando Daniel explicou as profecias sobre o Messias, o príncipe. Então ele revelou o tempo determinado, as 70 semanas para a vinda do Messias. As 69. Mas nem todo mundo estava alheio à vinda do Messias. Existiam pessoas que esperavam o Messias. Daniel, a partir do momento que ele soube que isso iria acontecer, ele já estava esperando. Vamos voltar para Jerusalém, daqui a 483 anos o Messias virá. E na época de Jesus, é interessante, lá em Lucas, está escrito de duas pessoas que também estavam, possivelmente lendo Daniel, e estavam, por isso, aguardando a vinda de Jesus. Era Simeão, que estava no templo, lá em Lucas 2, 25 a 35. Ele estava lá no templo aguardando o consolo de Israel. E aí é quando José e Maria vêm trazendo Jesus para o templo, ele vê o bebê, o Jesus bebê, e diz: meus olhos viram a tua salvação, que será luz para as nações e príncipe de Israel. Ele estava esperando, com base na tabela lá, nessas 483 anos, ou 69 semanas, que tinha sido revelada a Daniel. Também a profetisa Ana, que também estava esperando pela redenção de Jerusalém. E como é que isso aplica a nós hoje? Eles então disseram a Daniel para compreender. E olha que Daniel ele não teve o benefício do cumprimento histórico como nós temos. Nós vimos tudo isso que já aconteceu na história. Como tudo que foi dito, até uma parte aqui, mais ou menos o quê? No 26, né? Do 27 em diante, ainda é o futuro, que a gente vai ver na outra semana. Mas até o 26 já se cumpriu. Então, nós temos esse benefício do cumprimento histórico. Então, nós devemos entender, compreender e ficar aguardando a vinda de Jesus. Como ele disse, estejam preparados, aguardem, pois a sua redenção está próxima. Pronto, esse aqui era para ser o último slide. Pronto, eu estava no lugar errado. Então, como eu disse, já se passaram essas 69 semanas, nós estamos bem aqui na era da igreja, estamos aguardando o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4. Depois vem a grande tribulação aqui, a tribulação desses 7 anos, e aí é quando nós teremos o reino do milênio, o grande trono branco, os novos céus e nova terra. Irmãos, nós aqui vimos até este ponto aqui. Na próxima oportunidade, a gente vai continuar vendo sobre aqui a 70ª, a última semana desse livro de Daniel. Amém? Amém. Vou pedir, pastor, para vir fazer uma oração. Eu queria ter um filho desse.
Louvado seja Deus por ter lhe usado Misael. E eu sempre valorizei profecias. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz, não desprezeis profecias. Quando começou a guerra do Irã, nós começamos a falar de profecias, de escatologia, a doutrina das coisas do final dos tempos. E eu noto que levantou o ânimo dos irmãos da igreja. Levantou o meu ânimo. Eu estou mais animado por conta desses ensinos. E esse estudo feito pelo Misael aqui é riquíssimo. Uma coisa para você retornar, vai ser colocado no YouTube e você deve ver várias vezes até você entender para explicar. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que nós devemos dar razão para a nossa esperança. Nós esperamos o arrebatamento. Nós dizemos que uma turma vai ficar aqui, vai haver uma grande tribulação de 7 anos. Dizemos que está baseado nas 70 semanas de Daniel. E a grande tribulação será a 70ª semana. Mas nós sabemos explicar isso? Nós, através de um estudo desse, nós temos base para dizer, olha, nós não somos gente que está inventando, procurando cabelo em ovo, não. Existe base bíblica sólida para crermos naquilo que Deus revelou e poder dizer que nem Paulo. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quem ama Jesus, fique de pé. Quem está esperando Jesus, diga, Maranata. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, porque o Senhor não faz nada sem antes revelar a teus servos, os profetas, aos teus servos, os crentes. E o Senhor tem revelado, Senhor Deus, através dos tempos, o que vai acontecer. E nós sabemos que essas coisas irão acontecer. Obrigado por esse tempo maravilhoso aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia.